Márcia Welk apresenta As Duas Terras, Livro 1, Memórias Perdidas, Capítulo 16. A jornada continua. Os pequenos flocos de neve caíam sobre o capuz de Mestre Emir. Ele estava sentado, encostado a uma árvore de tronco largo. Tinha seus olhos fechados e sua respiração era lenta e profunda. Não havia fogueira em meio à noite escura, apenas um mundo de neve, árvores e silêncio. Sem nenhum estralar de galhos, 2 pares de olhos, tenuamente luminosos, estreitaram na distância, como animais rondando a presa, estudando a melhor forma de ataque. Aos poucos e sem alarde, os olhos foram se aproximando, um par seguindo para uma direção e o outro par tomando a direção oposta. Estavam cercando o Mestre Emir, que continuava exatamente na mesma posição. Então, de repente, os olhos sumiram. Como se a claridade da proximidade, em meio à neve branca, tivesse ofuscado o restante da luz naqueles olhos frios. Mas eles estavam lá, estavam prontos, e sem qualquer som de aviso, atacaram ao mesmo tempo. Eram 2 grandes jaus. Eles saltaram sobre Emir, vindos de lados opostos, tirando-lhe qualquer chance de fuga. Mas Emir não queria fugir. Numa reação tão rápida quanto o salto dos jaus, Emir pegou sua espada e, num movimento que o fez ficar rente ao chão, desviou seu corpo da garra do primeiro jau. Então o golpeou por baixo, direto no coração. O jau desmontou de imediato, como um brinquedo jogado ao chão. Emir, ainda na posição que estava, rolou para o lado, se desviando do ataque do segundo jau, que correu por mais alguns metros, fincando as garras no chão repleto de neve, conseguindo assim parar e virar-se. Emir já estava em pé, segurando a espada com as 2 mãos, mas não o atacou. Esperou que a criatura o atacasse, o que não demorou. O jau tentava agarrá-lo, esticando as garras, assim como tentava abocanhá-lo, com sua grande mandíbula abrindo e fechando e mostrando seus terríveis dentes pontiagudos. Mas Emir se desviava dos ataques, não gastava suas forças rebatendo, tentando feri-lo. Sabia que lutar assim com um jau era inútil. Emir se movia rápido, tentando confundir o jau, fazê-lo baixar a guarda. Aproveitou um ataque mais baixo da bocarra do monstro e com a espada lançou um jato de neve nos olhos da fera. O jau deu um passo para trás e ergueu a garra, atacando às cegas, furioso. Era o que Emir precisava, e rápido como um esquilo, e usando a força que estava guardando até ali, fincou a espada no coração do jau, que, como o primeiro, desmontou no chão, espalhando e respingando neve ao seu redor. Emir ficou em pé, com sua respiração ainda ofegante. Olhava o jau morto diante dele. Então se virou rapidamente, ouvindo um relincho de trovão. Era um aviso. Um terceiro jau vinha correndo entre as árvores, numa velocidade assustadora. Emir ergueu a espada e correu ao encontro do monstro. Eles estavam prestes a colidir, quando um grande baque foi ouvido na floresta. Trovão viera correndo e, com o corpo, empurrou o jau contra um largo tronco de árvore. A fera não havia conseguido dar o segundo urro quando Emir lhe acertou no coração, fazendo o jau desmontar aos pés de Trovão. Emir se levantou e foi até o cavalo, acariciando o pescoço do animal. Bom trabalho, meu amigo.
Ouso dizer que Évaron está certo em falar que você está melhor do que antigamente. O cavalo deu um relincho de contentamento, balançando a cauda. Percebeu mais algum jau no perímetro? Trovão fez um movimento com a cabeça, o qual representava um não. Muito bem. Creio que agora poderemos seguir com mais rapidez para o norte. Mas acho que merecemos uma fogueira e um jantar decente antes de seguirmos viagem. O que acha, Trovão? O cavalo deu mais um relincho de satisfação e Emir sorriu. A neve continuava a cair, fina e constante. Dália e Fauzi não demoraram para descobrir por que a poção milagrosa de cura da cozinheira Magnólia se chamava a Poção do Dragão. Uma queimação e ardência tomou conta deles e logo ficou tão forte que os fez pensar que iriam soltar fogo por todos os orifícios abertos do corpo. A sensação era terrível e por 2 longas horas, que mais pareciam 2 dias, eles tiveram uma vida infeliz e miserável, onde o máximo que conseguiam fazer era ficarem deitados na cama, olhando o teto emoldurado do quarto de Dália, com expressões que variavam entre dor e nojo. Mas passadas as 2 horas, a queimação e a ardência diminuíram gradualmente, e quando Caleb voltou ao palácio com Mitaua, no final da tarde, Dália e Fauzi já estavam completamente recuperados. A poção era um verdadeiro milagre e um grande incentivo para inibir bebedeiras futuras. Caleb e Mitaua não trouxeram boas notícias. O homem mascarado fora reconhecido por um dono de hospedaria. Tinha se hospedado com mais 4 homens, mas foram embora durante a madrugada, sem deixar vestígios sobre o destino tomado. O taberneiro também não havia conseguido acrescentar mais informações relevantes. Apenas confirmara que pelo pouco que viu e ouviu dos forasteiros, eles eram do norte, algo que eles já sabiam. Quando você acha que o barco e tudo mais estarão prontos, Mitaua? Perguntou Caleb enquanto os 4 estavam sentados no jardim mais tarde depois do jantar. Amanhã à tarde, mas aconselho vocês a esperarem anoitecer. Será bem mais difícil vê-los das docas que ficam depois do palácio nesse horário. Respondeu Mitaua. Vou pedir armamento extra para vocês também. Leve e que não faça barulho. Obrigado, Mitaua. Agradeceu Caleb, então mudou de assunto. Vocês pretendem partir quando para Valma? Isso vai ser um pouco mais demorado. Mestre Haki precisa deixar muita coisa decidida. E com os ataques na Grande Floresta, tudo tomará mais tempo. Não acho que consigamos partir antes da próxima semana. Alguma coisa te preocupa, Caleb? Tudo me preocupa, Mitaua. Tenham cuidado redobrado, tanto na estrada quanto em Valma. Já disse a Mestre Haki que ajudarei os Marranas na floresta, assim que voltar de Sblander. Caleb se dirigiu a Fauzi, que ouvia a conversa com um olhar triste, enquanto Dália observava o rio e a floresta, parecendo distante. Você vai esperar até o grupo de Marranas estar pronto, e descer o rio com eles até a Vila Core. Eles te levarão até a casa da árvore. Não tente ir sozinho até lá. Quero você o tempo todo com os Marranas, está bem? Fauzi concordou com o menear de cabeça. Iria chorar se tentasse responder algo. Seu coração ficava cada vez mais angustiado. Não conseguiu dormir direito aquela noite. Seus pensamentos voavam como pássaros sobre a sua cabeça. Parte dele já estava com saudades de Fion, Mestre Emir e da Senhora Mabelle, querendo voltar à casa da árvore. Mas parte dele queria continuar a jornada, mesmo ela sendo perigosa, talvez até mortal. Todavia, ele era apenas um Ila, sem qualquer preparo e batalha, e que ainda travara diante do primeiro Azan que encontrou. Teria morrido se Dália e Caleb não o tivessem salvado. Ele não era útil, só seria um atrapalho para os dois, e Sblander era uma região muito mais assustadora e cruel. Mas por uma razão que ele não conseguia explicar, ele ainda queria partir com Dália e Caleb.
terminou recriminando-se por alimentar essas tolices no coração, e aos poucos, finalmente, ele adormeceu. Fauzi foi acordado por Dália, que, vendo sua tristeza, o convenceu a passearem pelo palácio e tentarem se divertir, sem bebidas dessa vez. O pequeno concordou alegre, e por boa parte do dia eles pareceram duas crianças travessas, brincando e explorando os cômodos quase infinitos do lugar. Almoçaram na cozinha, ouvindo histórias pitorescas e engraçadas da senhora Magnólia, que tinha um senso de humor muito agradável. À tarde, encontraram em suas andanças pelo palácio uma escada longa que subia em círculos. Quando chegaram ao final dela, eles perceberam que estavam na torre mais alta do palácio. De lá eles conseguiam ver toda a cidade, os dois rios que se encontravam e as margens opostas, repletas de árvores, subidas e costas, pois Teitene ficava em uma região de altos morros. Fauzi e Dália ficaram ali, apoiados em uma das janelas, vendo o dia findar lentamente, sem dizer palavra, apenas desfrutando a alegria de estarem juntos. Desceram depois de verem as primeiras estrelas aparecerem no céu. Os dois jantaram no quarto de Dália e só mais tarde Caleb os encontrou no quarto. O momento que Fauzi mais temia havia chegado. Caleb o abraçou por um longo tempo, reafirmando suas ordens de cuidado e de não se afastar dos marranas. Dália demorou mais ainda no abraço, relutante em se separar do pequeno Ila. Preferia 1000 vezes voltar para a casa da árvore com você, Fauzi, falou Dália depois do abraço. Espero que todo esse sacrifício venha valer a pena. Dê um grande abraço no Fion, no Mestre Emir e na senhora Mabelle por mim. Dália parou de falar. Estava se controlando para parecer forte, e aquele era o seu limite. Que a bênção do único esteja com vocês dois, disse Fauzi consolador, as lágrimas caindo insistentes no rosto. Ele as enxugou e se aprumou, tentando parecer forte. Vou para a biblioteca agora. Mestre Hakim me deixou explorá-la enquanto eu estiver na cidade. Boa sorte a vocês. Voltem logo. Ele os olhou e deu um sorriso inseguro, enxugando mais algumas lágrimas. Então saiu do quarto e o ouviram se afastar, correndo e soluçando. Ele vai ficar bem, disse Caleb, vendo a tristeza de Dália. Eu sei, Marrana. A questão é se nós ficaremos bem. Dália respondeu desanimada e pegou sua bolsa de viagem. Vamos, já é quase meia-noite. Estou tão animada para chacoalhar em um barco na sua companhia quando tomar uma segunda dose de poção do dragão. Mas como não há outra solução, quanto mais cedo partirmos, mais cedo chegamos. Dália saiu do quarto sem esperar Caleb, deixando a porta aberta. Que o único me dê paciência, porque eu vou precisar. Desabafou Caleb contrariado, tão animado para a jornada de barco quanto Dália. Dália, seguida por Caleb, desceu as escadas que davam para o pequeno cais, onde um barco, maior do que Dália esperava, estava preso a uma corda. Ele tinha um mastro central não muito grande, no qual estava enrolada uma vela menor. No convés havia 4 remos, caso não pudessem contar com o vento. E a parte de trás era um pouco mais alta e fechada. Caleb disse que lá eles guardariam todas as coisas e dormiriam, caso chovesse. Era uma viagem de pelo menos 10 dias. É isso ou andar o dobro de tempo na floresta. E a região de morro só fica maior daqui em diante. Não estou reclamando, Caleb, disse Dália, jogando a bolsa no convés e saltando para dentro do barco em seguida. Só me diz o que fazer, pois eu não entendo nada de barcos. Ou pelo menos não lembro de entender algo sobre barcos. Não é difícil, você vai pegar o jeito bem rápido, falou Mitawa, colocando um jogo de cordas extra no convés. Não há pena você já terem de ir embora.
Queria ter mais tempo contigo, irmão. Mitawa disse a última frase, batendo no ombro de Caleb. Então o abraçou forte, como só dois irmãos muito ligados fariam. Não banque o tonto lá em Sblander. Brincou Mitawa depois do abraço. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Você não estará lá para me meter em encrencas. Caleb brincou de volta. Boa sorte, Dália. Que você encontre as respostas que procura e que possamos nos ver novamente. Mitawa falou ao estender a mão para Dália. A moça apertou a mão do Marrana de volta. Pode deixar, Mitawa. Vou trazer o tonto de volta. Obrigado por tudo. Caleb fez uma careta e murmurou algo como dai-me paciência, entrando no barco em seguida. Mitawa desamarrou a corda e aos poucos, com a ajuda de Caleb, usando um dos remos, eles deixaram o cais, navegando pelas águas calmas e ondulantes do rio Barrorim, longe dos olhos de todos, ou melhor, de quase todos. Anne olhava o barco sumindo, conforme seguia pelo rio, uma pequena sombra em meio às águas. Ela os havia observado da janela do seu quarto desde o momento que chegaram até sua partida. Anne colocou as mãos no peito, controlando a respiração. Ouviu batidas na porta e depois de sua permissão, ela viu seu pai, Mestre Hakim, entrando. Olá, papai. Perdão por não descer para o jantar. Estou um pouco indisposta. Mestre Hakim parou ao lado dela, perto da janela, e olhou na mesma direção que ela havia olhado, o cais particular. Mitawa subia as escadas, de volta ao palácio. Sei que te ensinei a apenas revelar o que é seguro e necessário, e esconder o que não for ajudar a resolver um problema. Mas você não precisa usar isso comigo, filha. Hakim fez a filha sentar no sofá mais largo, ao lado dele. Primeiro, conheço você muito bem. Sei que você não desceu para o jantar, pois Caleb estava lá comigo. E segundo, eu te amo, e você não precisa me poupar de nada. Eu sou seu pai. Aqui, você só precisa ser minha filha. Anne, não suportando mais, desabou nos braços do pai, chorando e soluçando. Hakim não disse palavra alguma, apenas abraçou a filha, deixando-a chorar livremente. Aos poucos ela foi se acalmando, e por fim deixou o abraço, enxugando as lágrimas com o lenço que seu pai lhe acabara de dar. Não é a minha primeira perda, nem será a última pela qual passo, e não estou me queixando, meu pai. Tenho paz em relação às escolhas que fiz. Apenas dói, completou Hakim. Anne confirmou com os olhos. Então deixe doer. Sinta o que tiver de sentir. Não é sabedoria oprimir a dor dentro de nós, Anne. Ela fica presa no coração e tende a se transformar. Muitas vezes em amargura, outras em solidão, algumas até em ódio. A dor é poderosa para o bem ou para o mal. Ainda dói quando você pensa na mamãe? Todos os dias. Respondeu Hakim, e pai e filha abraçaram-se mais uma vez. Dália olhava o céu estrelado, enquanto nuvens começavam a se formar vagarosamente. Não quero ser pessimista, mas acho que vai chover nos próximos dias, disse ela virando-se para Caleb. O Marrana levantou a cabeça, olhando para o céu. Pode ser que elas passem e só chova mais para o sul. Estamos indo para o oeste, argumentou Caleb. Dália deu de ombros. Estava chateada e frustrada. Quer que eu faça alguma coisa? Perguntou ela, buscando uma ocupação maior que só olhar a paisagem noturna. Não tem muito o que fazer. A correnteza está boa essa noite.
então não vamos precisar nem dos remos nem da vela. Mas se quiser, pode levar essas cordas lá dentro. Dália prontamente pegou as cordas extras que Mital havia jogado no convés e desceu para a parte que os barqueiros chamavam de porão. Caleb olhou mais uma vez o céu. Detesto concordar com ela, mas acho mesmo que vai chover. Resmungou ele para si mesmo. Caleb! Gritou Dália de dentro do porão. Onde eu guardo as cordas? No caixote da esquerda. Gritou de volta Caleb. Dália deu um grito, como se algo ou alguém a tivesse atacado. Caleb correu e rapidamente alcançou o porão. Quando entrou, se deparou com Dália caída, sentada no chão, as cordas amontoadas sobre ela. Dentro do caixote, em meio a mais cordas, lampiões e outros utensílios práticos para uma viagem de barco, estava Fauzi, olhando para ele com um semblante culpado.